Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que vocês estiverem assistindo este vídeo. Povos e povas do meu Brasil varonil. Tenho duas notícias hoje do nosso Falando Francamente que são bem tristes, tá? A primeira, um colega motorista por aplicativo, essa é a mais triste de todas, veio a óbito no dia de ontem, lá no aeroporto do Galeão. Lá onde fica o pessoal, né? E aí, eu tava vendo o vídeo do Denis Moura, e ele fala sobre as condições lá do aeroporto. Eu pensava que eram melhores que a nossa, né? Porque ele disse que lá todo mundo fica no sol, a água é distante, a comida é distante, o banheiro mais ainda, a turma faz por lá mesmo, quer dizer, muito parecido com o nosso aqui, né? Que a questão de água e comida, se não é os meninos ali, Picolé, Chico, e tem outro pessoal que passa lá, a gente ia viver, a gente tava mais lascado do que já tá, porque fica no sol, um ambiente extremamente insalubre, um ambiente totalmente fora do normal. E aí eu tô aqui esperando uma viagem que preste, e aí eu resolvi falar com vocês sobre isso. Mas é complicado, viu, gente? É complicado. A gente é muito maltratado, sabe? Essa categoria é muito maltratada. É maltratada nas condições, é maltratada principalmente no financeiro. Porque se esse motorista recebesse taxas boas, ele primeiro não se... se as viagens que tivessem na rua tocassem que preste, ele não se prestava ao papel de estar ali no sol do aeroporto esperando uma viagem melhor para poder voltar para casa. Que é o caso que acontece aqui em Natal também, né? Uma outra coisa que me deixou muito triste é que os aplicativos estão nem aí. Não colocaram nenhuma nota, não falaram nada, enfim. E mais uma vez, a categoria é e está sendo maltratada pelos aplicativos, pelas leis. Porque, sabe, sinceramente, honestamente, eu não tenho perspectiva. Eu não tô nem aí se eu for chamado de negativista. Tô nem aí de verdade. Mas é porque a gente não vê perspectiva, sabe? A última esperança, por incrível que pareça, é a regulamentação, desde que ela seja uma regulamentação, como é que eu posso dizer para vocês, justa. E a gente sabe que a coisa não é bem por aí. E a segunda coisa, né, o segundo acontecimento, é um acontecimento um tanto quanto inusitado, mas que seria cômico se não tão trágico fosse. Né, tem uma trava-língua, tem na história. Na rede social X, né, o antigo Twitter, um mecânico viralizou, mostrando um motorista de aplicativo que veio trocar o óleo na oficina. O carro, ano 2024. Um Toyota... Acho que é Toyota Siena, alguma coisa. É um carro híbrido, né? Um carro bem bacana o carro. Eu não prestei atenção de onde era esse mecânico, de onde era o carro do cara. Só sei que o ano era 2024 e o carro estava com uma bagatela de 300 mil km. Ou seja, com apenas um ano de uso, o cara estava com o carro a 300 mil km. E aí eu comecei a resgatar, né, as coisas, né? Uma vez eu falei aqui no vídeo, eu vou falar novamente. A Uber é de temporada, né? Teve a temporada do compre um carro melhor para você rodar no Select, aí depois veio o Comfort. Aí depois compre um carro a gás, porque a Uber vai ajudar alguns motoristas a comprar o kit GNV, os caras estão devendo até hoje, quem conseguiu pegar. Aí depois veio a história do carro melhor de novo, né? Porque é pro Comfort, e o Comfort vai pagar melhor, e etc, etc, etc. Depois veio o carro híbrido, que foi em 2024, né? A moda do carro híbrido, olha, você compra o carro híbrido, que você vai economizar, e você vai ter retorno, e etc, etc, etc. Assim, joga a narrativa no ar, né? E deixa, por exemplo, os digitais influencers, aqueles contratados, né? Aqueles que ganham das montadoras, aqueles que ganham dos aplicativos, fazerem o moído, né? E aí foi o que aconteceu. Veio a moda em 2024 do carro híbrido, e foi quando esse rapaz, ele comprou o carro dele. E o cara em um ano ele rodou 300 mil quilômetros. Fazendo a conta rápida de padaria, sabe quantos quilômetros dá por dia? Ele rodando 7 dias por semana? 700 quilômetros. 700 quilômetros essa criatura rodou em média por dia. O cara que roda 700, amigos, 700 quilômetros. Não é brincadeira não. Agora sabe o que fez ele rodar isso tudo? O desespero. Porque comprou um carro de, sei lá, 200, 300 mil reais. E não tem grana suficiente, sabe? Porque a viagem que tá... As viagens que estão vindo agora são viagens para você rodar no Fiat Uno. Fiat Uno 2020. Por aí. Já quitado, aí você consegue ter um certo tanto quanto lucro. Estou citando exemplo do Fiat Uno, mas só de pirraça, né? Pode ser qualquer carro, desde que ele seja quitado e que ele não seja um carro que dê muita despesa. Porque a partir do momento que você tem um carro acima de 100 mil reais, e quanto mais novo ele for, tem a questão do pagamento das parcelas, né? Que deixa você numa situação complicada. Então é isso, pessoal. Esse rapaz desesperado, e aí eu venho a trazer, depois de estar vacinado, né? De ter passado a pandemia do carro melhor, do carro sedã, depois de ter passado a pandemia do carro do GNV, do kit GNV, depois da pandemia do carro mais novo, para você colocar no Comfort, depois da pandemia do carro híbrido, aí esse ano 2025 a pandemia do carro elétrico.
E aí, coisas que eu fiquei sabendo hoje, que eu espero que não aconteça com todos, mas tem gente que comprou o carro elétrico que já tá com a mão na cabeça. Tem gente que tá fazendo o carro dele uma bodega, né? Mas não se entrega porque tem que manter a pose, né? Mas o cara tá parecendo uma bodega o carro do cara, bicho. Vendendo chocolate, vendendo bala, não sei o quê. É bom, sabe? É sempre algo mais. Mas se o carro elétrico fosse... Vamos raciocinar aqui. Nós dois, eu e você. Eu que tô aqui, você que tá do outro lado assistindo. Se o carro elétrico realmente fosse sensacional, fosse espetacular, como dizem, seria necessário essa pessoa pegar, encher o carro de chocolate, sabe? Pra vender chocolate extra, perfume. Porque o fruto da venda do chocolate e do perfume, que é uma ideia bacana... Oh, meu Deus, não toca uma coisa que presta. Que é uma ideia bacana, uma ideia legal, mas o fruto disso daí é justamente as tarifas que estão na merda. Como, por exemplo, eu busquei... trabalhar com entrega, né? Com aplicativo de entrega, com Amazon, com Mercado Livre, tem um outro aplicativo de entrega de ração, agora que eu não recordo o nome, que eu também faço, entendeu? Quando dá. E por aí vai, pessoal. Para fazer o quê? Para fazer o extra, porque justamente o pagamento de... Eu entrego o nome do aplicativo. O pagamento das corridas, desse jeito. É 1,30, 1,20, 1,17, 1,15. É assim. E eu penso, né? Eu pensei que com os meus botões. Não, vou pro Comfort, né? Vou ver se eu pego um carro maior pro Comfort. Aí eu vejo o pessoal do Comfort, principalmente esse pessoal que é top, que faz R$ 500 por dia, tá satisfeito quando pega uma corrida de R$ 2 do KM no Comfort. Eu não entendo um negócio desse, sincero, honestamente. Aí tem digital influencer, no dia de hoje, que fez um vídeo dizendo: olha como é que a gente ganhava, como eram os nossos ganhos há 5 anos atrás, né? Cara, aí ele mostrou, deu a entender como se fossem os mesmos ganhos de hoje, né? Mas só que não é, cara. Não é porque os insumos são mais caros. E o mesmo ganho não é porque você tem incentivo. O mesmo ganho não é porque você sabia que fazer. Ele disse: olha, a mínima 5 anos atrás não era 6, era 4,50. Era 6 para o passageiro, 4,50 para o motorista. Tá, mas olha quanto era a gasolina, o pneu, quanto estavam as peças. Hoje você parar para fazer um serviço de suspensão no carro, você não gasta menos do que 400, 500, 600 reais. Isso no barato. Aí as pessoas fazem comparações, que é um negócio... Por isso que eu nunca chego aqui e digo: olha, eu queria voltar a ganhar o que era. O que é voltar a ganhar o que era? É saber quanto é que, por exemplo, você ia ganhar. Porque você não sabe. Você pega uma corrida daqui, por exemplo, eu tô aqui em Lagoa Nova. Você pega uma corrida daqui pra do Meio. Tem hora que eu pego, eu fico com 15. Tem hora que eu pego, eu fico com 12. Tem hora que eu pego, eu fico com 18. Sabe aquela maluquice? E não é por questões de, é horário de pico, não é horário de pico. É porque a empresa é doida mesmo. O algoritmo é doido. Você não sabe, você não tem noção do que você vai, entendeu? Aí o cara vai, chega, começa a trabalhar de meio-dia, 1 hora da tarde, vai até 3, 4 horas da manhã. Aí chega mentindo, dizendo que rodou 12 horas, mas não é 12 horas, é de 13 a 15 horas, porque o que tá 12 horas lá no aplicativo é só o que ele passou trabalhando com o passageiro dentro. Passa sufoco, sabe? Passa sono. O que quer queira. Não, eu durmo o dia todinho, meu irmão. O sono perdido da noite você não recupera nunca mais. Então, assim, essas coisas, sabe que fica complicado o negócio, sabe? Eu fico pensando se a gente ainda tem alguma perspectiva pela frente. Eu estou procurando outra coisa. Já achei algumas coisas e quero procurar mais. Até lá, se Deus abençoar, vai dar tudo certo. Até então, é o que eu tenho pela frente. Vou fazer essa corrida que ela é até mais ou menos. Beleza? Um abraço.